Reprodução das angiospermas, um papo classicão, importantíssimo para todos os vestibulares, inclusive para o Enem. E naturalmente eu vou fazer a resolução dessa questão relembrando rapidamente todo o conteúdo, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, eu quero dizer o seguinte, que o sucesso evolutivo das angiospermas se deve essencialmente ao mecanismo de transporte do grão de pólen e ao tipo de fecundação. Esses dois mecanismos são, respectivamente, então vamos lá, galera, são duas situações, transporte do grão de pólen e tipo de fecundação. Então, vamos lá. Para falar de reprodução das angiospermas, já vou deixar indicado aqui um resumão do Vitão, que, cara, fala inclusive da reprodução assexuada, que é muito comum no Enem, beleza? Então não deixe de assistir que você, já completa aí toda a tua revisão. Então você precisa ter uma noção razoável, tá, da anatomia da flor. Bem tranquila, nada demais, Então, da parte mais importante a gente tem o pedúnculo, que é o que se prende ao caule, né? Você tem o receptáculo floral, que é toda essa regiãozinha aqui, em que você tem os anexos florais presos aqui, bonitões, ok? A sépala, ok? As pétalas coloridas. Lembra que é um dos aspectos aí, né, que estimulam o que a gente vai chamar de polinização cruzada, ou seja, flor colorida, cheirosa, cheia de néctar. Meu irmão, um prato cheio para a entrada de quem na jogada? Dos animais, ok? Então lembra que a entrada dos animais no processo de polinização é extremamente importante, beleza? Então lembre, da parte masculina, a gente tem o estame, beleza? Muito importante que você entenda aqui o estame, beleza? A gente tem toda essa estruturazinha aqui bonitona. Lembra que o que tá, vou até fazer aqui, né, em amarelinho, tá? Que seria aqui o amarelinho. Porque esse esqueminha eu fiz no quadro, não tinha um amarelinho. Então, tá o amarelinho que caracteriza a antera, onde são produzidos, né, os grãos de pólen, tá? E na parte feminina, a gente tem aqui, essa estrutura toda, que é o pistilo, também chamado de carpelo. Lembra, essa flor que eu estou desenhando aqui é uma flor monóclina, ou seja, é uma flor que tem as duas gônadas. Sexo nas plantas é um pouco complicado, porque você tem o sexo da flor e o sexo da planta. Para ilustrar bem, assista esse videozinho agora aqui, porque, meu irmão, eu falo somente dessa ideia, importantíssimo esse entendimento, beleza? Bom, tendo o conhecimento, repara o seguinte, eu fiz de propósito as anteras sempre abaixo dessa estruturazinha aqui, que a gente chama de estigma, ok? Por quê, Vitão? Para evitar a autopolinização. Então, a flor, meu irmão, no caso as plantas, elas fizeram de tudo para evitar a autopolinização. Lembra que a fecundação cruzada vai ser sempre importante no sentido de quê? De estimular a variabilidade genética. Beleza? Então, reprodução sexuada é importantíssimo nesse sentido. Maravilha? Bom, você sabendo um cadinho aqui da anatomia da flor, a gente pode encaminhar aqui as etapas da reprodução. Então, primeira etapa, polinização. O que a gente vai considerar polinização? Repare que eu fiz aqui novamente o estame, tá? Aqui antera, formação dos micrósporos que originam os grãos de pólen. E polinização eu defino como o transporte do grão de pólen da antera até o estigma do pistilo do carpelo. Então eu fiz aqui lindamente esse beija-flor, um espetáculo, né? Que é um dos agentes polinizadores que entraram na jogada, que eu falei que, meu irmão, eles vão estimular muito, né, o transporte. Lembra que quando são os pássaros a gente chama de ornitofilia. A entrada dos insetos, nada mais clássico que as abelhinhas na jogada, né? A gente chama de entomofilia, ok? Lembra que tem os morceguinhos, quiroptofilia. Então todo mundo entra nessa jogada, ok? Então eles auxiliam aí demais no estímulo à fecundação cruzada. Vai aumentar a variabilidade genética. Então esse é um aspecto importantíssimo para o sucesso das angiospermas. Bom,
Migrando o grão de pólen até o estigma, aqui a gente desenhou a segunda etapa, ó, primeira etapa, segunda etapa, eu chamo de germinação do grão de pólen, que faz com que, ó, o tubo polínico, ok, ele cresça e transporte os núcleos espermáticos até o ovário. Lembra que o ovário é essa estrutura toda e no interior do ovário está o óvulo, ok? E a gente tem um saco embrionário, que é toda essa estrutura com esses 8 núcleos aqui, destaque para a oosfera, que é o gameta propriamente dito aqui das plantinhas e os 2 núcleos polares, ok? O resto serve para muita coisa não. Se quiser dar a bica, dá a bica, a não ser que seu vestibular realmente seja muito específico, beleza? Tranquilo? Então lembra que o gametófito masculino é o tubo polínico e o feminino é o saco embrionário. Agora lembra o seguinte, galera, tubo polínico surge nas gimnospermas, beleza? E marca a independência de água na reprodução. Lembra que briófita e pteridófita tem um famoso e bonito nome, né? Nadar dos anterozoides. Esses caras precisam demais de água para, né, reproduzir, beleza? E aí, cara, já assiste essa questãozinha aqui, mais uma do Enem, falando exatamente de quê? De tubo polínico, né? A característica que marcou a independência da água para os organismos e sim, né, a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, no caso pelas gimnospermas, beleza? Um papo bem legal. E depois tem a dupla fecundação, né? O primeiro núcleo espermático, ele bate lá na oosfera, caracteriza a formação do embrião 2N, beleza? E o segundo núcleo espermático, ele bate com os 2 núcleos polares e aí você tem um endosperma secundário, um clássico também do Enem. Enem adora falar de endosperma secundário 3N, beleza? Então, ó, se eu botei aqui no exemplo ó, uma planta que era 2N igual a 24, então, ó, o endosperma 3N é igual a 36, beleza? Tranquilo? Cada N, 12, beleza? Tranquilo, gente? E lembra que, né, o saco embrionário aqui vai dar origem à semente, o fruto vai se desenvolver, né, ao redor da semente, no caso o fruto verdadeiro a gente considera o desenvolvimento do ovário, beleza? Lembrando que existem uns pseudofrutos, cara, é muito assunto, né? Não dá para falar de tudo neste vídeo, mas esse é o contexto geral da reprodução das angiospermas. Beleza? Então, antes de matar a questão, se inscrevam aí no canal, cara, porque eu vou continuar, né, fazendo questões da UMG. A galera de Minas, porra, dá essa força, já tem questões da UFU. Se tiver algum outro vestibular isolado aí, fala que eu faço, meu irmão. A gente arrebenta o que tiver pela frente, beleza? Mas esse apoio de vocês é fundamental para a gente continuar aqui, ó, motivado e produzindo muito material. Valeu? Então, vamos lá. Vamos lá, esses 2 mecanismos são respectivamente, bom, se ele está falando de transporte do grão de pólen, é polinização, beleza? Então a gente pode estar trabalhando a ideia da polinização. E é o tipo de fecundação, né? Um tipo de fecundação que, de fato, ele se torna o quê? Independente, ok, da nossa queridíssima água. Então realmente ficou aqui, ó, né, a letra A. Beleza? É isso, gente. Espero que tenham curtido. Não deixem de ver os cards, cara. Os cards são importantíssimos, eles te levam, né? E você faz um looping aí bonitão de revisão e tu arrebenta. Valeu? Até a próxima.